Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra e até hoje nunca tive coragem de compartilhar um dos muitos eventos paranormais que vivi. Mas agora estou pronta para contar. O canal me ajudou a perceber que muitos de nós passamos por esse tipo de encontro. No final de 2019, minha família passou por uma das épocas mais dolorosas de nossas vidas. Minha cunhada foi diagnosticada com leucemia e minha irmã descobriu um tumor no seio que acabou sendo maligno. O tratamento da minha irmã estava programado para começar no início de 2020, então decidi ir morar com ela para acompanhá-la durante as quimioterapias e ajudá-la a cuidar da casa e dos filhos. Apesar das circunstâncias difíceis, gostei de estar perto da minha irmã e dos meus sobrinhos. Ela morava em um prédio muito antigo, sem elevador, e nós estávamos no quarto andar. No primeiro andar vivia um casal com 3 filhos, sendo que a mais nova era um bebê de poucos meses. Menciono isso porque é um detalhe importante para a história. O que eu mais gostava no apartamento era a vista. Mesmo cercados por outros prédios, era possível ver o céu. Embora pareça algo sem importância, olhar para o céu me dava um pouco da paz que eu tanto precisava naquele momento. Durante meses, tive que ser forte para apoiar minha família e não deixar que a doença nos derrotasse. Uma noite, depois de levar minha irmã para sua quimioterapia, não conseguia dormir. Estava exausta e, mesmo tendo tomado um remédio para dormir, continuava me revirando na cama. Levantei-me para fazer um chá. Enquanto esperava a água ferver, uma única ideia me ocorreu: olhar para o céu. Me aproximei da janela na sala e já passava da meia-noite quando comecei a ouvir um som suave. A voz de uma mulher cantando uma canção de ninar. No início pensei que fosse a vizinha tentando fazer o bebê dormir. Gostei da suavidade com que ela cantava e do carinho com que pronunciava cada palavra. No entanto, tudo mudou quando a voz começou a ficar cada vez mais alta. Nesse momento parecia que o som vinha de fora. Não fazia sentido para mim, porque a vizinha levaria o bebê para a rua àquela hora. A primeira coisa que pensei foi que talvez a criança estivesse doente e a mãe estivesse tentando pegar um aplicativo para levá-la ao hospital. Pensei em sair para ver se poderia ajudá-las. Algo assim. Estava num momento da minha vida que parecia que todos ao meu redor precisavam de ajuda. Bom, mas quando toquei na maçaneta para abrir a porta, ouvi aquela mesma voz cantando bem ao meu lado, no meu ouvido. Eu estava paralisada de medo. Quando finalmente consegui me mover, olhei ao redor para tentar ver quem estava ali, mas não havia ninguém. Nesse momento vi minha sobrinha de 13 anos saindo do quarto e se aproximando. Ela disse que também não conseguia dormir, que estava se revirando a noite toda. Sentamo-nos na sala e ficamos lá por alguns minutos. E enquanto conversávamos, eu ainda podia ouvir aquele canto. No dia seguinte, enquanto jogava o lixo, encontrei a vizinha do primeiro andar e perguntei se o bebê estava bem. Ela respondeu que sim, e me contou que eles tinham estado fora por alguns dias, de férias, e que só haviam chegado naquela manhã. Não soube o que dizer. Quem estava cantando naquela hora? Não havia nenhum outro bebê no prédio. Os dias se passaram e nossas visitas ao hospital ficaram mais frequentes. Uma noite, quando voltamos de uma consulta médica, vi pegadas descalças na entrada do apartamento. Dava para ver as marcas dos dedos no chão. Não sei se minha irmã não percebeu ou se preferiu ignorar, mas ela não me disse nada. Claro, as quimioterapias a deixavam exausta. Alguns minutos depois, ela adormeceu e eu comecei a cuidar das tarefas domésticas. Enquanto lavava os pratos, senti uma necessidade profunda de olhar pela janela. Fechei a torneira e caminhei até a sala. Quando estava diante dos vidros, ouvi novamente aquele canto de ninar. Eu estava com medo, mas acima de tudo, senti uma dor profunda que tive que me segurar para não chorar. O canto se tornava cada vez mais intenso, e de frente para a janela, vi uma figura parada no começo das escadas.
Seu corpo era extremamente magro, só pele e osso, coberto de sujeira, e era muito, muito alta. Quando vi que em seu rosto não havia olhos, apenas buracos negros, percebi que não poderia ser humano. Não conseguia me mover. Fiquei perplexa ao ver que a figura começou a flutuar pelas escadas até o quarto andar onde eu estava. A janela começou a tremer, como se um vento muito forte a estivesse balançando, e ficou extremamente frio. Fechei os olhos e senti como se alguém me puxasse para dentro do apartamento. Caí para trás e tudo ficou escuro. Os vidros pararam de vibrar. Foi como se eu tivesse acordado de um pesadelo. Os dias se passaram e os encontros com essa figura se tornaram mais frequentes. Parei de me aproximar da janela. Havia aprendido a lição. No entanto, aquele maldito canto me seguia por toda parte. Sentia que aquela voz perfurava minha cabeça. Em maio, os cânticos se intensificaram tanto que eu realmente achava que estava enlouquecendo. Aquela voz me seguia para onde quer que eu fosse. Não havia escapatória. Eu não tinha contado a ninguém o que estava acontecendo, nem mesmo a minha irmã, porque não queria preocupá-la. A única coisa boa daquela época foi que, no dia 17, minha cunhada me ligou para contar que sua recuperação estava avançando significativamente. Ela me convidou para nos encontrarmos e conversarmos. Quando a vi, percebi uma mulher muito diferente da que eu havia visitado no hospital. Ela estava animada com o progresso do tratamento e disse que não desistiria, que continuaria lutando contra a doença. Aquele encontro foi muito especial. Finalmente uma boa notícia para minha família. No entanto, quando nos despedimos, ela me segurou pela mão, olhou fixamente em meus olhos e me pediu um favor. Ela me pediu que jurasse que faria isso. Respondi que sim, que faria qualquer coisa por ela. Cuide do meu filho, por favor. Eu apenas disse que tudo ficaria bem e que tanto ela quanto minha irmã se recuperariam. Jurei que ela estaria lá para ver seu filho crescer também. Poucos dias depois, no dia 22 de maio, estávamos comemorando o aniversário de 6 anos do meu sobrinho, quando meu irmão teve que levar minha cunhada às pressas ao hospital. Todos ficamos muito preocupados, sem saber o que fazer ou como ajudar. Soube que ela chegou inconsciente e foi imediatamente levada para a UTI. Uma semana depois. Perto da meia-noite comecei a ouvir aquele som novamente, mas desta vez eu estava com febre alta e me sentia muito tonta. O canto era muito mais intenso do que nos outros dias. Levantei-me com o pouco de força que me restava e mais uma vez senti a necessidade de olhar pela janela. Não sei porquê, mas algo me atraía para fora. E lá estava, novamente, aquela figura esquelética. Ela estendeu a mão para mim e no outro braço segurava um bebê envolto em uma manta. De repente, tentou me entregar o bebê. Eu recusei. Não quis nem tocá-lo. Estava morta e só consegui caminhar até o sofá para me deitar e tentar descansar. Achei que estava delirando por causa da febre, pois ouvia o choro de um bebê ao meu lado e o som era mais forte do que nunca. No dia seguinte, já recuperada da febre, levantei-me e fui até a janela novamente. Vi que os vidros e as grades estavam sujas, cobertas de terra. Quis com todas as forças não dar importância. Tentei encontrar uma explicação lógica, embora soubesse que não havia. Eu havia limpado a casa inteira no dia anterior. Às 9 da manhã, meu telefone tocou e atendi. Oi? Reconheci a voz. Era meu irmão. Irmã, você está me ouvindo? Perguntou. Respondi que sim. Minha esposa acabou de falecer. Por favor, venha em casa. A notícia me impactou tanto quanto a todos na família. Fiquei abalada porque poucos dias antes eu a tinha visto bem. Ela parecia muito melhor. Parecia que estava vencendo sua doença. Pelo que me contou, o tratamento estava funcionando. De verdade, até hoje não entendo o que aconteceu.
Meu irmão me pediu para cuidar do meu sobrinho enquanto ele resolvia os trâmites do funeral. Fui buscar meu sobrinho. Quando me aproximei dele, fiquei em choque ao ver que sua coberta era da mesma cor que a manta em que estava enrolado o bebê daquela aparição. Quando abracei meu sobrinho, ele começou a chorar. Ainda não tínhamos contado a ele o que havia acontecido com sua mãe, mas senti que de alguma forma ele já sabia. Reconheci o choro dele. Eu tinha escutado esse mesmo choro na noite anterior, quando me deitei na sala. Naquele momento, percebi que não tinha tido alucinações por causa da febre. Tudo tinha sido real. Então, o que eu estava me preparando para enfrentar? Seria uma mensageira da morte? Toda a família estava de luto. Foi uma perda muito dolorosa. Minha cunhada era uma mulher muito jovem, e ver meu sobrinho sofrer me destruía por dentro. Foi uma fase muito difícil para todos. Depois do funeral, não voltei a ver aquilo que me atormentava. Durante vários meses, as coisas continuaram como antes. Apesar da dor, eu precisava ser forte para cuidar da minha irmã e dos meus sobrinhos. No entanto, em novembro, ouvi novamente aquele arrulho, mas dessa vez decidi ignorá-lo. Inferno. Me deixe em paz, idiota, disse em voz alta. Não gostaria de repetir as outras coisas que eu disse. Foram palavras ofensivas e até palavrões. Eu a amaldiçoei. Eu odiava o que quer que ela fosse. Sentia que ela era a culpada pelo que aconteceu com minha cunhada. Disse para ela ir embora, que eu não queria vê-la nem ouvi-la de novo. O dia seguinte foi normal, mas à noite fui acordada por uma dor no corpo. Sentia meus pulsos queimarem, como se estivessem me queimando com algo, e eu não conseguia me mover. Comecei a me desesperar. Sabia que aquilo não era um pesadelo. Você é a idiota, disse uma voz ao meu lado. A canção mudou de tom. Já não era um som terno como das vezes anteriores. Consegui ver de relance que lá estava novamente aquela mulher ao meu lado, e ela estendeu a mão para mim. Desta vez segurava umas bolas pretas e úmidas que pareciam bolinhas de gude feitas de esponja. Eu não entendia o que significavam, mas, pelo que já tinha acontecido antes, sabia que não se tratava de nada bom. Não sabia o que fazer e comecei a chorar. Chorei tão alto que acordei minha irmã. Quando ela entrou no quarto e me viu, me abraçou. Disse que tinha me ouvido brigar com alguém e até escutou batidas nas paredes. Enquanto me abraçava, viu que meus pulsos estavam vermelhos, como se alguém estivesse me segurando com muita força. Minha irmã tentou me acalmar. Tentou me convencer e até convencer a si mesma de que tudo tinha sido um pesadelo, embora as marcas no meu corpo dissessem o contrário. Era muito cedo, mas como já tinha amanhecido, tentamos esquecer o que aconteceu e seguir com a rotina do dia. Dei seus medicamentos e a deixei descansando enquanto eu limpava a casa. Naquela noite recebemos uma ligação. Era um dos irmãos da minha mãe, meu tio. Ele nos disse que minha avó havia falecido. Até então, ela, felizmente, não tinha nenhuma doença. E apesar de seus 90 anos, era uma mulher muito saudável. Quando chegamos à casa da minha avó, meu tio nos contou que ela não se sentiu bem na noite anterior. Ela estava brava com isso e tomou água antes de ir se deitar. Ela estava sozinha no quarto enquanto meu tio arrumava a cozinha e lavava os pratos. Uns 20 minutos depois, quando ele foi ver se ela precisava de algo, a encontrou fazendo sons estranhos, como aquela sororoca da morte que muitos mencionam. Ele tentou ajudá-la, mas foi inútil. Ela faleceu poucos minutos depois. Quando meu tio percebeu que não podia fazer mais nada por minha avó, começou a chorar e se sentou no chão. Foi então que ele viu algumas bolas pretas debaixo da cama. Ele não as tinha visto antes porque a colcha as cobria. Ele não sabia o que eram. Quando as pegou, viu que estavam cobertas de saliva, como se minha avó as tivesse guardado na boca. Meu tio nos mostrou as bolas, e eram idênticas às que eu tinha visto. Claro, eu não disse nada. Como poderia explicar o que estava acontecendo?
quem acreditaria em mim? E novamente me perguntei, quem era esse ser? Eu mesma não conseguia entender a situação. Será que ela me procurava para me avisar sobre a morte de algum membro da minha família? Ela era a própria morte ou era uma de suas aliadas? Não sei como chamá-la nem como me dirigir a ela. Por sorte, não a vi novamente e espero que não apareça mais por muitos anos. E se ela vier novamente, que seja de uma maneira mais tranquila. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Dizem por aí que a vida dá muitas voltas, e eu acho que é verdade. Nunca se sabe onde isso vai terminar. Você acorda em um lugar, dorme em outro, e às vezes nem te dão a chance de escolher. Não é que eu queira me justificar, mas estou convencido de que fui vítima do destino e da sorte, ou talvez tenha sido o próprio demônio que me escolheu para fazer esses trabalhos que vão contra as leis de Deus. Não direi meu nome porque isso me traria mais de um problema, por isso mudei de localização e também o nome dos outros envolvidos. Esclarecendo este ponto, vou começar com a história. Nunca entrei no computador para pesquisar estatísticas, mas tenho certeza de que no Brasil há mais pessoas pobres e ferradas do que ricas. Na verdade, há mais pobres do que pessoas de classe média. Conheço muitas pessoas que vivem com o mínimo do mínimo e que não podem se dar ao luxo de ter um filho doente ou uma filha que precise de vestidos ou sapatos. Eu nasci em uma família dessas que vivem dia após dia e muitas vezes passamos por dificuldades, todos vivendo em um só quarto. Peguei os trabalhos que apareciam sem reclamar, mas sempre tive aquela vontade de querer mais. Como muita gente, eu gostava de histórias de terror porque me despertava a curiosidade saber se essas coisas realmente existiam ou não. Eu imaginava que no dia em que algo me escolhesse, eu sentiria muito medo. Mas não foi assim. Demorou para eu perceber que o que eu tinha visto era um espírito. Há 10 anos fiquei sem trabalho. Procurei serviços de pedreiro, encanador e eletricista. A gente aprende muitas coisas quando precisa ser pau para toda obra. O problema é que, por mais que eu procurasse, ninguém me contratava. Estava muito desanimado, pois não queria ser um peso para meus pais, que já eram idosos. Lembro-me que, uma tarde, eu estava deitado na cama pensando em como fazer para conseguir dinheiro quando minha irmã mais velha chegou. Ela é casada e tem filhos, mas nos visitava de vez em quando para ver se precisávamos de algo. Naquele dia, ela chegou para perguntar se eu já tinha arrumado emprego, pois uma senhora estava procurando um ajudante. Ajudante de quê? Perguntei. A senhora cura com ervas e santinhos. Ela respondeu. Dizem que paga bem. Eu fui com meu marido para fazer uma limpeza espiritual no nosso filho. E a senhora nos perguntou se conhecíamos alguém que quisesse trabalhar. Pensei em você na hora. Você não perde nada, tente. E se não gostar, vá embora. Como eu disse, essas coisas mais me causavam curiosidade do que medo. E como já estava começando a ficar careca por não ter dinheiro, fui conhecer a tal curandeira. A senhora era cubana e não gostava que fizessem perguntas ou que ficassem fuçando em suas coisas e materiais. Já estava trabalhando com ela havia uma semana quando me pediu para receber um pacote. Naquela altura, ela já havia ganhado meu respeito, porque muitas pessoas a procuravam. Ela se deixava ser possuída por espíritos cujos nomes eu nunca decorei, mas eu mesmo ouvia como a voz dela mudava. Minha irmã me havia dito que a curandeira morava sozinha, mas isso não era verdade. Ela vivia com uma menina de 8 anos, loira e magra. Nunca falei com a garota, porque não queria que me interpretassem mal. Além disso, a menina não se envolvia muito nos rituais, que eram minha principal ocupação. Meu trabalho era apenas limpar a sala onde ela atendia as pessoas e não ir além de onde ela vivia.
Um dia a senhora me pediu para buscar um pacote que chegaria à noite. Ela me disse que o pacote já estava pago e me deu as instruções sobre quem eu deveria procurar. Também me pediu para não abrir nada nem fazer perguntas. Antes de sair, vi a menina loira parada ao lado da senhora. Sorri para ela e ela retribuiu. Era uma garota muito bonita, mas tinha olhos muito tristes. Pensei que talvez fosse porque a senhora não dava muita atenção a ela. Fui embora, morrendo de medo da polícia me parar, pois havia comprado um carrinho sem documento naquela semana. Bom, cheguei a uma área vazia, cheia de mato, e esperei por cerca de 1h30. Achei que o homem não apareceria, quando de repente bateram na janela do carro. Era o homem que entregaria o pacote. Assim que o vi, percebi algo estranho. Ele estava suado e parecia preocupado. Pensei comigo: só falta ele me arrumar uma confusão. Desci o vidro e disse que estava ali a mando da senhora tal para pegar um pacote. O homem respondeu: sabe o que é? Não tive tempo de preparar tudo, mas podemos ir pegar agora. Me acompanhe, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Não sei porquê, mas ele pensava que eu sabia o que ele estava fazendo. Ele então disse: então, vai comigo ou não? Diga logo, porque está ficando tarde. Eu respondi: está bem, suba e me diga para onde vamos. Dirigimos por cerca de 15 minutos até que percebi que estávamos indo em direção ao cemitério, uma rota bem conhecida na região. Descemos apressados, pois o homem estava com muita pressa. Caminhamos até as sepulturas mais afastadas da entrada, onde estava muito escuro. Sem hesitar, ele começou a cavar com uma pá que já estava ali. Eu não entendia o que estava acontecendo, então fiquei calado, apenas observando. Logo o homem me disse para ajudá-lo, porque ele não conseguiria tirar os ossos sozinho. Foi aí que entendi que o pacote que eu ia buscar eram ossos humanos. Não soube como reagir, mas o homem me apressava e eu simplesmente obedeci. Perguntei se ele não tinha medo de sermos descobertos, e ele respondeu que era o cuidador do cemitério e que ninguém mais apareceria naquela noite. Se tudo isso já não era impactante o suficiente, fiquei ainda mais chocado ao ver o tamanho do caixão. Era pequeno e cheio de buracos. O homem, percebendo meus pensamentos, disse: isso é por causa dos ratos. Eles acham um jeito de roer a madeira e entrar. Às vezes a gente encontra cada bicho. Ele abriu o caixão com uma facilidade impressionante, sem que sua mão tremesse ou mostrasse qualquer remorso. Quando tiramos o crânio, ficou claro que era de uma criança. Perguntei a mim mesmo se a mulher havia pedido aquilo, e o homem confirmou. Sim, ela é uma das clientes mais frequentes, e olha, isso é um bom negócio. Não é para qualquer um, mas meu pai fez isso por mais de 30 anos, e nunca lhe faltou nada. Se quiser, posso te passar o serviço, mas só se ficar de boca fechada. Ele disse isso colocando os ossos em um saco preto de lixo e me entregou. Quando entrei no carro, minhas mãos tremiam sem parar. Senti que aquilo estava errado, mas ao mesmo tempo percebi que havia cruzado uma barreira sem volta. Enquanto dirigia, algo me assustou pra caramba. No banco de trás, a menina loira estava sentada, olhando fixamente para o saco com os ossos. Caramba, a senhora sabe que você veio comigo? Perguntei. Continuei fazendo perguntas, mas a menina nunca respondeu. Não sei porquê, mas algo começou a me dizer que ela não era deste mundo, e algo me dizia que os ossos que eu carregava eram os dela. Quando cheguei à casa da senhora, a menina desapareceu. Com as mãos ainda tremendo, entreguei o saco e a velha me deu quase R$ 500. Antes de sair, perguntei se por acaso ela tinha uma sobrinha ou alguma parente pequena. Ela riu com sua voz rouca e disse: ah, eles vêm aqui com frequência. Se vai trabalhar comigo, acostume-se. Eles vêm e não saem até que os ossos virem pó.
Aquilo foi demais para mim, pelo menos naquela noite. Mal consegui dormir pensando em tudo o que tinha acontecido e em como aquilo ofendia a Deus. Ao mesmo tempo, pensava na quantidade de dinheiro que poderia ganhar. 2 semanas depois, pedi demissão para a senhora e disse claramente no que eu iria me envolver agora. Ela riu e me disse para não esquecer de dar bons preços. Procurei o cara do cemitério e ele me ensinou algumas regras claras que eu precisava seguir para não levantar suspeitas. O homem faleceu com o tempo e eu tive que procurar outro cemitério para continuar o trabalho. Muitas pessoas procuram esqueletos inteiros, crânios ou algum outro osso para rituais satânicos. Também há gente que nos procura para pedidos específicos de hospitais e dentistas. Nunca imaginei o quão lucrativo isso poderia ser, e também o que se vê quando se entra nesse tipo de negócio. Aquela menina loira não foi a última que vi. Já vi coisas muito mais cabeludas que deixariam qualquer um em posição fetal. Mas a gente acaba se acostumando com isso. Além do mais, percebi que essas coisas não ficam comigo. Elas seguem os que recebem seus corpos, como se mesmo depois da morte estivessem ligados a eles. Eles se afastam junto com os sacos de lixo que meu filho e eu entregamos. Como mencionei no início, continuo firme na ideia de que não escolhi essa vida. A miséria me levou por caminhos obscuros que eu simplesmente segui para não morrer de fome. Dizem que Deus perdoa todos os pecados de quem se arrepende, mas duvido que Ele me perdoe pelo que fiz, pois isso não tem nome. Já me resignei ao fato de que este é o meu destino e que se terei uma vida após a morte cheia de sofrimento, pelo menos nesta vida não passarei tantas carências e dificuldades. Essa é uma parte da minha história que quis compartilhar com vocês. Minha história se passa no início dos anos 80, em uma antiga colônia próximo a Ribeirão Preto. Meu pai, no começo dos anos 70, encontrou um terreno que conseguiu comprar e onde construiu seu primeiro patrimônio. O primeiro casamento dele não deu certo e ele ficou com seus 3 filhos. Ele se casou novamente e nós nascemos. Primeiro eu, sendo o mais velho, depois meus 2 irmãos, e por último minha irmã mais nova. Essa casa era muito grande, pois assim era necessário devido à quantidade de pessoas que moravam lá. Passei toda a minha infância e parte da adolescência nessa casa, e os eventos paranormais nunca cessaram. Posso contar mais de 10 ocorrências que sempre pareciam nos testar. Mas a história que estou prestes a compartilhar foi, para mim, o evento mais importante e impactante que já vivi. Tanto que depois disso começamos a procurar ajuda de especialistas, curandeiras, padres, qualquer pessoa que pudesse nos ajudar. Naquela época, no início dos anos 80, a Comissão de Eletricidade começou a avisar sobre cortes de energia em certos horários, já que a rede elétrica estava se expandindo rapidamente. Graças a esses cortes, minha família se adaptou e conseguiu manter uma rotina que funcionava para todos. A luz sempre caía entre 6 e 7 da noite, justamente quando já estava anoitecendo, mas isso não nos incomodava, pois a luz voltava em cerca de 1 hora. Naquela época, eu devia ter cerca de 9 ou 10 anos. Um dia, durante um desses cortes de energia, minha mãe me pediu para buscar meu irmão mais velho, Antônio, para ajudá-la a fechar o local onde ela vendia bolinhas caipiras. Meus irmãos, minha mãe e eu voltamos para casa depois de fechar o local, como fazíamos todos os dias, mas desta vez todos entramos pela cozinha. Minha mãe pediu a Antônio que fosse até um móvel ao lado da mesa de jantar para pegar algumas velas, pois, sabendo que a luz sempre caía, tínhamos várias guardadas. Naquele momento, a casa já estava ficando escura, e sem algo para iluminar, minha visão começou a se ajustar ao ambiente. Quando meu irmão Antônio se virou para voltar até nós, ele parou repentinamente, hesitou e andou, muito sério,
e com os olhos arregalados. O simples fato de me lembrar do olhar dele me arrepia. Algo estava errado. Quando ele se aproximou de nós, nos puxou para um canto da cozinha e, com um tom sério, mas nervoso, disse em voz baixa: "Rezem." Então ele afastou um pouco minha mãe e disse que havia algo na casa. Ficamos alguns segundos em choque, pois não sabíamos do que ele estava falando. Meus irmãos e eu chamamos nosso cachorro pela janela, um vira-lata, que até então era muito bravo e nos protegia de qualquer coisa. Só que dessa vez, quando o chamamos, ele apenas se deitou na porta da casa e rosnou de uma forma estranha, como se estivesse bravo, mas com medo. Mesmo chamando várias vezes, ele não entrou dentro de casa. Ficamos ali, juntos, sem saber o que estava acontecendo, até que Antônio disse: "Pois é, já chega. Vou sair para ver o que quer." Quando ele saiu, pude ver que ele parou do lado de fora da porta da cozinha com os braços estendidos. Era o que eu via na escuridão. Um momento depois ele disse em voz alta, falando para fora da cozinha: "Diga o que você quer. Eu fico aqui com você, mas deixe meus irmãos e minha mãe irem embora." Quando ele disse isso, minha mãe o puxou de volta pela camisa para dentro, pois apesar de estar nervosa e com medo, não queria que algo ruim acontecesse com ele. Antônio ficou bravo, pediu para soltá-lo. Alguns segundos se passaram e então Antônio me segurou firmemente pelos braços. Abaixou até a minha altura e disse em voz baixa: "Agora você é o mais velho aqui. Vou sair e quando eu fizer um sinal você corre para buscar ajuda." Eu ainda não sabia o que ou quem estava lá fora. Não fazia ideia. Por curiosidade de criança, vi a coisa mais impressionante da minha vida. Meu irmão saiu novamente, na mesma posição. Quando ele saiu, tentei espiar para ver o que ele estava enfrentando. E quando vi, foi a primeira vez que senti medo em minha vida. Vi na escuridão algo com forma retangular, muito preto e denso. Minha visão só conseguia distinguir o contorno das tranqueiras ao redor, e aquilo parecia semelhante com um saco de batatas ou de arroz, mas com cerca de 3 metros de altura. Posso dar essa medida porque a casa do meu pai tinha o teto muito alto, e essa entidade, ou o que quer que fosse, ia do chão ao teto. Essa coisa tinha 2 olhos, ou o que eu presumo serem olhos, vermelhos, brilhantes e redondos. Ao lado havia algo muito parecido, mas menor, quase do tamanho do meu cachorro, mas também com olhos brilhantes. Quando vi isso, congelei de medo, mas ao ver meu irmão abaixar uma das mãos para as costas e agitá-la, sinalizando que eu deveria sair correndo, consegui me mexer. Saí da casa e tive que atravessar o quintal, que era muito grande e de terra. Tentei correr o mais rápido que pude, mas era difícil, pois quase não havia luz. Corria desesperado, com as mãos estendidas à frente, esperando chegar ao final. Quando finalmente cheguei, abri a portinha de madeira rapidamente e naquele exato momento a eletricidade voltou. Quando abri, havia 4 ou 5 amigos do meu irmão subindo a rua. Eles estavam prestes a chegar em casa. Quando me viram agitado e gritando que Antônio estava dentro com alguém que havia invadido a casa, eles correram para nos ajudar, mas quando entraram, encontraram apenas meu irmão recostado no sofá, como se estivesse tentando se proteger. Depois disso, ele se levantou e saiu, e desde então, ele raramente fala sobre o que aconteceu naquela noite. Quando meu pai voltou para casa, minha mãe tentou explicar o que havia acontecido, mas ele, sendo uma pessoa muito cética, acreditava que eram mentiras, que isso nunca poderia ter acontecido, pois ele nunca tinha visto algo desse tipo, e se ele não viu, significava que era invenção. Foi então que meu irmão Antônio entrou na conversa e disse ao meu pai que, se ele não trouxesse um padre para a casa, ele não voltaria a entrar. E meu pai, ao ouvi-lo falar assim, assustado e disposto a passar a noite na casa de um amigo, viu que não era brincadeira nossa e aceitou. Outras coisas estranhas aconteceram naquela casa. Espero poder contar mais algumas delas depois, já que lá nunca havia descanso.
Contudo, ainda estamos longe de entender o que realmente aconteceu. Eu jamais deixaria meu trabalho. Eu adoro o que faço. Mas como em tudo, há algo de ruim nele. E pior ainda se você é sensível a algumas coisas. Desde criança eu vejo espíritos e já estou bastante acostumado. No entanto, quando comecei a trabalhar como caminhoneiro, a cada viagem eu me deparava com almas perdidas na estrada. Naquela noite, eu estava dirigindo para Santos. Eram mais ou menos 2 da manhã e meu colega de viagem estava dormindo na cabine há mais de meia hora. Eu estava ouvindo música baixinho para não acordá-lo, quando, de repente, o rádio começou a falhar com um som de estática. Eu o desliguei pensando que era falta de sinal e continuei dirigindo. Entretanto, sem motivo aparente, o rádio se ligou novamente. Desliguei outra vez, mas segundos depois ele ligou de novo. Desta vez no volume máximo. Meu colega acordou irritado e me pediu para abaixar o volume, mas não dava. Ele pôde ver, o volume estava no 0 e ainda assim o som continuava alto. Ele também viu que eu tentava desligar o rádio, mas não conseguia. Num salto ele foi para o banco do passageiro e mexeu em todos os botões. Enquanto ele fazia isso, uma voz assustadora surgiu em meio à interferência. Levem-me, ajudem-me. Ouvimos várias vezes. Meu colega perguntou se eu estava ouvindo aquilo e eu confirmei. Assustado, encostei o caminhão, desliguei o motor e o rádio também se desligou. Tudo ficou em silêncio e eu só conseguia ver o quanto meu colega estava confuso, sem entender o que tinha acontecido. Eu disse que talvez tivéssemos passado por um lugar onde algum espírito estivesse vagando e que ele poderia ter se apegado ao caminhão. Ele riu, dizendo que essas coisas não existem e que foi apenas uma falha no rádio. Não quis explicar, porque sei que algumas pessoas não entendem esse assunto, então apenas concordei. Ele me pediu para ligar o caminhão de novo, pois queria pegar uma garrafa de água, já que tudo estava escuro e não dava para ver nada. E era verdade. Mal conseguíamos nos enxergar. Dei partida no caminhão e girei a chave, mas ele não respondeu. Tentei de novo, e nada, nenhum som. Na terceira tentativa, o motor fez barulho, mas não ligou. De repente, nós dois congelamos, porque na escuridão, na frente do caminhão, havia uma figura humana sentada, olhando para a estrada. Meu colega tentou gritar, mas não conseguia, apenas apontava. Eu girei a chave novamente, mas o caminhão não ligou. No entanto, as luzes iluminaram por um momento e pudemos ver uma sombra, uma massa negra sentada. Na quinta tentativa, o caminhão finalmente ligou. As luzes se acenderam completamente e a sombra desapareceu. Engatei a primeira marcha e acelerei para nos afastar dali. Segundos depois, meu colega recuperou a consciência e conseguiu falar, dizendo que aquela coisa estava sentada no caminhão. Eu respondi que era o que eu havia mencionado antes, que talvez um espírito tivesse se apegado ao caminhão. Ele ficou sem palavras e não falou comigo durante o resto da madrugada. Nem quero imaginar como ele reagiria ao que aconteceu comigo naquela vez, quando era exatamente meia-noite. Ainda lembro perfeitamente. Eu estava dirigindo rumo a Itu quando, do nada, a temperatura caiu drasticamente e o ar ficou com um cheiro de esgoto. Isso me deu calafrios, mas tentei não pensar em nada paranormal e continuei dirigindo. Uma moto passou pelo meu lado esquerdo e chamou minha atenção. Quando voltei a olhar para frente, vi pelo canto do olho a silhueta de alguém sentado no banco do passageiro. Reduzi a velocidade e virei a cabeça lentamente. Ao meu lado estava sentado um homem de terno preto, todo rasgado, com a pele completamente roxa. Tentei me acalmar porque estava muito nervoso e continuei dirigindo como se aquela presença não estivesse ali.
mas o cheiro ficava cada vez mais forte. Pelo canto do olho, eu podia ver que ele ainda estava ao meu lado, apenas olhando para baixo. Ao passar pelo pedágio, o homem desapareceu do assento, como se tivesse saído do caminhão, levando consigo o cheiro e o frio intenso. Eu me acalmei alguns minutos depois. Embora já esteja acostumado com esse tipo de coisa, isso não significa que não me assuste mais. Tenho muitas histórias para contar e espero poder compartilhá-las com todos vocês em breve. Meu nome é Esther e hoje quero contar uma experiência que aconteceu com minha mãe quando ela ainda era solteira e vivia com meus avós. Vou relatar em primeira pessoa para facilitar. Meu nome é Mariana. Quando eu era adolescente, minha tia, irmã do meu pai, faleceu de um infarto fulminante. Naquela época estávamos passando por muitas dificuldades financeiras. Então, nas orações, eu pedi à minha tia que, se me desse o número premiado da loteria em um sonho, eu aguardaria luto por muito tempo. Poucos dias depois de fazer esse pedido, comecei a ter sonhos recorrentes com minha tia falecida. No começo, eram sonhos normais, como se eu a visse em casa, nos visitando como costumava fazer. Mas uma noite tudo mudou. Eu sonhei com ela, mas dessa vez ela me disse: Mariana, eu não posso te dar o número da loteria porque Deus não me deu esse poder. No entanto, ela também disse que precisava me contar algo. Eu respondi que dissesse à minha mãe, pois eu não tinha coragem, mas ela insistiu que tinha que ser a mim. Acordei sobressaltada e encharcada de suor. Olhei o relógio e eram 3 da manhã. Comecei a ouvir passos que vinham da sala em direção ao meu quarto. Pensei em acordar minha irmã, que na época dormia comigo, mas no final apenas fechei os olhos com força. Quando os passos pararam aos pés da minha cama, senti uma mão muito fria acariciando meu cabelo. Soltei um grito tão forte que minha irmã acordou e acendeu a luz. Naquele momento, vi uma sombra negra se dissolvendo no ar. Depois dessa experiência, eu já não conseguia mais ficar sozinha em casa sem sentir a presença da minha tia, até que minha mãe decidiu contatar um homem famoso na prática da santeria. O contatamos e ele nos disse que eu tinha essa morta ligada a mim e que, ao pedir o número da loteria, eu havia aberto uma porta para que ela se aproximasse. Ele explicou que precisavam romper essa ligação, pois minha vida corria um grande perigo, já que alguns mortos não querem ir embora sozinhos. Fizemos algumas sessões de oração em casa durante 7 dias. Eu fiz uma última oração à minha tia, pedindo que me perdoasse pelo pedido que fiz, mas que já era hora dela descansar em paz e eu seguir com a minha vida. Também mandamos fazer algumas missas por sua alma, e assim, aos poucos, tudo voltou ao normal. Nunca soube o que minha tia queria me dizer, e a verdade é que não quero saber. Com essa experiência, aconselho a terem cuidado com o que pedem aos seus familiares falecidos, pois as consequências podem ser fatais. Eu estava voltando para minha cidade natal depois de uma viagem de trabalho que fiz no início da semana. Recusei o voo gratuito de ida e volta porque precisava tirar um tempo para mim. Dirigir longas distâncias não era algo que eu tivesse feito antes. O máximo que passei dirigindo foram cerca de 10 horas, e isso foi com uma parada em um hotel no meio do caminho. Esta viagem era muito mais longa. Eram quase 20 horas e eu tinha agendado apenas um hotel, mas só porque nunca tinha dirigido tanto tempo antes. A viagem começou bem, passando por cidades e vilas e tendo muitos outros carros ao meu redor, aparentemente seguindo o mesmo caminho. À medida que fui avançando, os carros se tornaram muito menos comuns
e as cidades praticamente desapareceram. As estradas nada mais eram do que campos vazios de ambos os lados ou florestas densas. Por volta das 17 horas, a garoa leve que havia começado mais cedo tornou-se mais intensa, caindo forte o suficiente para dificultar a visibilidade. Parecia que quanto mais eu dirigia nesta área florestal, mais forte a chuva caía. Eu esperava que parasse ao pôr do sol, mas isso não aconteceu. Precisei realmente ficar focado na estrada, dirigindo bem devagar e tentando ter certeza de que navegaria pela estrada com cuidado, sem cair em uma vala. Eu dirigi sob essa chuva terrível por provavelmente 1 hora inteira depois do pôr do sol, quando comecei a perceber que a estrada estava ficando muito mais sinuosa do que reta. Comecei a me levar muito mais fundo na floresta, onde as árvores estavam próximas umas das outras e bloqueavam todas as vistas. Depois de um tempo, comecei a ficar nervoso, pensando que era muito estranho uma rodovia ser assim. Diminuí a velocidade e parei no acostamento da estrada. Parando no acostamento, peguei meu telefone e tentei pesquisar o lugar, mas não havia serviço. Tudo que eu lembrava do trajeto era que eu tinha que pegar a mesma rodovia praticamente todo o caminho até a cidade em que estava indo. Talvez eu estivesse no caminho certo e estivesse apenas paranoico, ou talvez estivesse me concentrando tanto em tentar ver através da chuva que acidentalmente entrei em uma estrada diferente. O problema é que não tinha como descobrir qual dessas duas possibilidades estava certa. Olhei pela janela na esperança de ver alguma placa ou qualquer coisa que pudesse me dar uma ideia de onde eu estava. Tudo o que eu conseguia ver através da chuva forte era a floresta ao meu redor, desaparecendo na escuridão total além dos meus faróis. Algum tempo depois de ter parado ali, enquanto pensava no que iria fazer, uma luz apareceu atrás de mim. Olhei no espelho e vi que estavam contornando uma das esquinas e vindo em direção ao meu carro. Os faróis estavam tão altos que eu nem conseguia ver o carro. Tudo o que pude ver foi o brilho radiante em meus espelhos. Observei enquanto a luz começou a se mover cada vez mais devagar, até parar logo atrás de mim. Parte de mim ficou aliviado por alguém ter parado para me ajudar, mas outra parte estava pensando em outras possibilidades. 1 minuto inteiro se passou enquanto o carro permanecia ali embaixo da chuva, deixando os faróis acesos e sem dar sinais de nada, até que uma porta se abriu de repente. A luz do seu farol ainda estava forte demais para ver qualquer coisa, mas o contorno de um homem emergiu e chegou até minha janela. O homem usava um moletom escuro e parecia não se incomodar com a chuva. Enquanto ele se apoiava na porta, eu abaixei a janela alguns centímetros. Ele perguntou se eu precisava de ajuda e respondi que só precisava saber onde estava e se ainda estava no caminho certo. Ele olhou para mim e depois para o banco de trás. Sim, posso ajudá-lo. Deixe-me pegar meu telefone. Ele começou a se afastar enquanto eu fechava a janela para bloquear a chuva. Havia algo estranho na minha interação com ele, mas eu não conseguia descobrir o que era. Simplesmente parecia estranho. Por que ele não sabia em que estrada estávamos, ou se estávamos na rodovia? Observei pelos retrovisores o homem voltar para trás das luzes fortes. Pude vê-lo de relance mexendo em alguma coisa no carro por alguns momentos antes de voltar. Ele se aproximou, mas momentos antes de chegar ao meu carro, vi que a chuva marcou algo em seu bolso. Era algo grande em formato de L, e não estava com ele na nossa primeira interação. Não sei se estava doido ou o quê, mas liguei o carro no mesmo instante para sair dali. O homem de repente enfiou algo em meu pneu. Pisei no acelerador, vendo o cara ficar visivelmente assustado e pular para trás enquanto eu me afastava o mais rápido que podia. Eu sabia que ele provavelmente tentaria me alcançar, então dirigi igual um louco por vários minutos, temendo a ideia de ver as luzes dele atrás de mim. Felizmente ele não me seguiu. Dirigi cerca de 5 quilômetros antes de finalmente encontrar um cruzamento com uma placa de posto de gasolina à frente.
Quando estacionei, é claro que chamei a polícia. Também descobri que o homem havia esfaqueado meu pneu e a faca ainda estava presa na lateral, parcialmente pendurada para fora. O fato de ainda estar lá e cobrir o buraco é provavelmente a única razão pela qual consegui escapar sem parar na estrada. Se eu tivesse demorado 1 segundo para ir embora, acho que nunca mais teria sido visto vivo depois daquela noite.